Amém. Mateus 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui. Pai amado, obrigado pela tua igreja, obrigado pela tua graça, misericórdia, pela unção, pelo Espírito que nos usa. E eu quero aqui te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor traga sobre nós teu reino. É o que nós oramos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos na primeira semana, Pai nosso que estás nos céus. Gastamos um culto em cima dessa expressão. O que Jesus quis dizer com essa expressão? No Velho Testamento você não vê quase ninguém. Você vê uma vez nos Salmos o rei Davi se achegar a Deus como pai. Todos os profetas, Moisés, Gênesis, ninguém reconhece Deus como pai. Mas o Senhor Jesus apresenta Deus como pai. Pai celestial, que está numa dimensão que não é no visível, é no espiritual, pela fé. Se você quiser ver a palavra, está no YouTube, eu não vou aprofundar nisso, já foi falado. Santificado seja o teu nome, vimos isso semana passada. Será que é para a gente ficar o tempo todo falando, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, e a gente viu Jesus falando, olha, não fica com vãs repetições. Vocês não são gentios que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Vocês são filhos de Deus. Vocês devem ter um relacionamento íntimo com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que te ouve em secreto vai te ouvir. Mas nós aprendemos semana passada, entre na presença de Deus com gratidão. Entre na presença de Deus com louvor nos seus lábios. Entrai pelos seus átrios com um cântico novo, com um hino de louvor, com gratidão. E aqui está o princípio da oração. Quando você entrar na presença do Pai, entre adorando, entre agradecendo, entre exaltando, enaltecendo, dizendo aquilo que o Espírito Santo ama dizer, que é adorar ao Pai. O meu Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Hoje, versículo 10, venha o teu reino. O primeiro pedido da oração modelo, da oração que o Senhor nos ensinou, como tenho falado essas semanas, uma oração modelo. Ela não é um mantra de repetição, ela é um modelo para ser aprendido e praticado. O que quer dizer esse primeiro pedido? Porque até então não houve um pedido, há uma busca, uma adoração, e agora a primeira petição: venha o teu reino. Querido, a oração que move o céu é a oração que nós oramos em linha, na mesma direção com a que Jesus está intercedendo à destra do Pai. A Bíblia fala que Jesus é o nosso intercessor, nosso advogado, e Ele intercede diante do Pai. E Jesus está se preocupado com o quê? Com nossas mínimas coisas? Sim, e são as outras petições. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, mas é para outras semanas isso. A coisa mais importante que Jesus veio fazer nessa terra, querido, a coisa mais importante que você precisa compreender dentro do cristianismo, chama-se o reino de Deus. Jesus veio implantar um reino sobre a terra, e por isso a primeira petição que Ele nos ensina, ou seja, a primeira coisa que deve arder no nosso coração, o primeiro desejo que deve nos consumir todos os dias diante de Deus, não é a nossa casa própria, não é o nosso aumento de salário, tudo isso faz parte, nós dependemos dessas coisas, mas não deve ser o primeiro lugar. O primeiro lugar, Jesus falou, buscai em primeiro lugar o meu reino. Irmão, se na tua comunhão com Deus, o reino não existe, ou é um dos últimos pedidos,
desculpe a minha sinceridade, mas a sua oração está invertida em prioridades. Jesus falou, Jesus deu o exemplo, Jesus mostrou, em primeiro lugar, clame pelo reino. Em primeiro lugar, deseje o reino. Senhor, que venha o teu reino. Senhor, eu quero o teu reino. Mas aí eu te pergunto, que reino é esse? Como é esse reino? E aí a gente vai meditar um pouco nesse desejo de Jesus. O que é um reino? Pergunta para o seu irmão, o que é um reino? O que é um reino? Um reino é uma instituição composta de 5 elementos e que tem muitas características, muitas, talvez infinitas características. Se você atravessar a fronteira e for em outro país da América Latina, embora nós não tenhamos reino, nós tenhamos países democráticos, outros menos democráticos, eles têm suas características. Eles têm sua alimentação, eles têm sua língua. 5 componentes formam um reino. Diga comigo, põe um dedinho para cima. Número 1, um rei. Não é um estado democrático de direito. É um reino. E um reino tem um rei. Segundo, tem um povo. Fala rei, povo. Terceiro, tem uma língua. Tem um rei, tem um povo e tem uma língua, uma linguagem, um modo de falar. Quarto, tem uma lei. Tem uma constituição. E quinto, tem uma terra, tem uma pátria, tem um local. Então vou repetir: rei, povo, língua, lei e terra. Vamos entender um pouquinho disso? Apocalipse capítulo 19, verso 16. Está ali. No manto sobre a sua coxa, está falando de Jesus. No manto sobre a sua coxa tem escrito um nome. Qual é o nome que está tatuado na perna de Jesus? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Querido, a primeira característica desse reino é que ele tem um rei. E o nome do nosso rei é Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu tinha que ter feito essa pergunta antes, mas não tem problema, faço agora. Eu queria que, conforme a gente fosse meditando aqui, você se questionasse. Não questiona o seu irmão, não, questiona você. Questionar o quê, bispo? Eu faço parte desse reino? Eu sou desse reino? Esse reino que Jesus está falando para a gente orar sobre ele, para a gente clamar sobre ele, para a gente pedir sobre ele. Senhor, que venha o teu reino. Pergunto-me, eu faço parte dele? E para começar a responder, a segunda pergunta é, a subpergunta: Jesus é o meu rei? Jesus é o meu Senhor? Se Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu pergunto, eu sou o seu súdito? Eu estou debaixo do seu reinado? Eu estou debaixo da sua soberania? Eu bato continência para Ele como meu líder, como aquele que me guia, como aquele que me orienta, como aquele que fala e eu obedeço? Ou não? É um reino, meu querido, absolutamente voluntário. É um reino, a gente vai ver como característica, que tem a sua característica maior, é o amor. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só fica quem quer. Fala isso para o seu irmão.
só fica quem quer. Ninguém é obrigado, ninguém é forçado, ninguém vai ser trago, né? Dá vontade de fazer isso, né, gente, como humano, né? De trazer a laço. Você está querendo ser idiota, você está indo para o inferno, você vai morrer nos seus delitos e pecados. Mas Jesus não faz isso, ele fala: se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser fazer parte do meu reino. Aí a pergunta é: eu quero, você quer, nós queremos que Jesus seja nosso rei? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso professor, nosso mestre. Ele é o Senhor do Senhor, ou eu tenho outros senhores? Ou eu tenho outros deuses que me orientam, me protegem, me guardam, me abençoam, me ensinam? De que reino você faz parte? O reino que Jesus está clamando é o reino que Ele é o rei. Quantos amam esse rei? Dá um aplauso bem forte a Ele, toda a honra e toda a glória ao nome do Rei Jesus. O reino tem um rei, fala comigo, o seu nome é Jesus. Um reino, para ser reino, também tem que ter um povo. E olha o que a Bíblia diz, quero te dar dois textos, Tito 2,14 e 1 Pedro 2,9. Tito 2,14, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, 14, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si, o que, gente? Um povo todo seu, zeloso de boas obras. 1 Pedro 2,9 vai falar que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Quantos fazem parte do povo de Deus? Bispo, como que eu me torno povo de Deus? A Bíblia fala: quando você aceita Cristo como teu Senhor. Todo aquele que com a boca, com o coração crê, com a boca confessa Jesus como seu Senhor, será salvo, terá o seu nome escrito no livro da vida. Você entrou no rol dos cidadãos do reino de Deus, você nasceu de novo nas palavras do Senhor Jesus, você não nasceu da carne e do sangue, mas agora você nasce do Espírito, e se torna um cidadão do reino dos céus. É um ato de fé, é um ato de convicção, é uma mudança que acontece no mundo do Espírito, com reflexos no mundo natural e emocional. Porque quando você está nas trevas, é dor, é mágoa, é rusticidade, é dureza, é angústia, é incredulidade. Mas a hora que você encontra Cristo, que você é selado pelo Santo Espírito da promessa, seu nome é escrito no livro da vida, os anjos de Deus passam a acampar ao teu redor e te guardar, a atmosfera espiritual da sua vida é transformada, porque você era povo das trevas, você era um cidadão do inferno, viu, querido? Desculpa falar isso, mas é o que está escrito na Bíblia. Caminhava pelos delitos e pecados rumo ao inferno, mas agora o Senhor me tirou, me resgatou do império das trevas e me fez povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Eu daria um aplauso ao Senhor para a glória dele. Obrigado, Senhor. Terceiro, então fala comigo de novo: um rei, um povo, põe a mão na sua boca, uma língua. E agora? Qual é a língua adotada pelo reino de Deus? Que língua nós falaremos no céu? Será o português? Será o espanhol? Será o inglês? O russo? Qual a língua do reino dos céus? Eu não sei qual dialeto nós usaremos lá, não sei, mas Jesus nos deu um sinal muito interessante, Marcos 16, ele diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos,
Se alguma coisa, veneno, beber, não vai fazer mal. E de repente ele fala assim, e falarão novas línguas. Eu creio, querido, eu tenho duas coisas que eu preciso falar nesse negócio da língua. Eu creio de todo o meu coração que o batismo no Espírito Santo é a linguagem do céu que Deus nos deu. É a forma de nós comunicarmos com o reino celestial sem que nós tenhamos consciência plena do que estamos falando. É o único dom que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Mas eu não vou me prender a isso. O que eu creio, o que eu acho que é a língua universal de todos os cidadãos do reino em qualquer país desse mundo, dessa terra, é a linguagem da fé. Independente de qual língua está sendo falada, o que conta como um cidadão do reino dos céus, é se você fala a linguagem da fé, que crê naquilo que eu não estou vendo com os meus olhos, na linguagem daquele que crê num Deus que eu não vi, que eu não vejo, mas que eu creio. Bem-aventurados que não viram e creram. A linguagem daqueles que olham para uma palavra e entendem como direitos, como promessas, como Deus falando conosco. Como que é isso? Fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a linguagem universal dos cristãos, também chamado crentes, é justamente porque nós cremos. Pergunta para o seu irmão, você crê? Você é um cidadão do céu? Ou você vive somente com a linguagem da terra? Nossa, calor que está hoje, hein? Nossa, que essa noite fez frio, hein? E não sei o quê. Irmão, abra tua boca para falar a linguagem da fé. A linguagem que em tudo dá graças, em tudo glorifica ao Senhor, em tudo a palavra de Deus vai ser soberana, vai ser absoluta, porque eu vivo a linguagem da fé pelo nome de Jesus. Repetindo, rei, povo, linguagem. Quarta característica, todo reino precisa de uma lei. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. A tua lei é perfeita e restaura a minha alma. Querido, quem vive o reino de Deus, ama a sua constituição. Quem vive o reino de Deus, tem prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros. Essas 5 características fazem parte da minha vida, fazem parte da sua vida. Jesus é o meu rei, eu faço parte desse povo que confessa a Cristo como Senhor, que se arrependeu dos seus pecados, que se banhou no sangue do Cordeiro e nas águas do batismo, porque ele diz, crede e sede batizados. Eu falo a linguagem da fé, ou eu sou um crente murmurador? Essa semana eu vi uma série da televisão, que eu falei, meu Deus, é uma realidade muito dura. 2 famílias americanas, o filme retrata a história de 2 famílias americanas que se brigam, e aí é uma guerra, vira uma guerra entre as 2 famílias. E uma família extremamente religiosa, tudo em nome de Deus. Só que essa família em nome de Deus não perdoa, não tem amor, não tem misericórdia, não tem graça. E eu pergunto, isso é Deus? Jesus falou, aquele que ouve a minha palavra e não a pratica,
estar construindo nada, vai cair essa casa. O quanto, querido, você ama a palavra de Deus e pratica ela na sua vida. O perdão é real, o amor é real, a misericórdia é real, a voluntariedade é real, o altruísmo é real. Tem que ser real. Pega na mão do seu irmão, dá uma apertadinha na mão dele e fala, tem que ser real. Como eu estou te apertando aqui, querido, tem que ser real, em nome de Jesus. Última característica, último ponto, né, do que institui um reino, é a sua pátria, é a sua terra. E aí eu pergunto, aonde está o reino de Deus? Está aqui? Jesus fala, porque o meu reino está dentro de vós. Hebreus 11, 14 e 16. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. 16. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. João capítulo 18, verso 36, olha o que Jesus fala. João 18, 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, outra tradução fala os meus anjos, para que eu não fosse entregue aos judeus, Entretanto, o meu reino não é daqui. Querido, esse ponto aqui, ele é uma crise para nós, porque nós habitamos aqui, nós moramos aqui, e ninguém está com pressa de ir embora daqui. Mas eu pergunto, o teu reino é esse daqui? Como é que eu vou saber, bispo? É o quanto você ama. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se tudo que eu mais amo são as coisas dessa terra, então meu reino é aqui. Se eu brigo com as pessoas que eu amo, por causa de carro, por causa de dinheiro, por causa de casa, por causa de patrimônio, por causa de herança, é porque as coisas dessa terra para mim são mais importantes do que as pessoas. Mas Jesus falou, no meu reino não é assim. No meu reino você ama ao rei, ao pai, de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E depois ele aumenta, eu tenho falado isso várias semanas, novo mandamento eu vos dou, ama o teu próximo como eu vos amei. Eu amo o reino do meu pai, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. O meu reino não é dessa terra, o meu reino é um lugar onde o tesouro não se corrompe, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, e é para lá que eu vivo. Se eu quisesse, né, Pedro tinha arrancado a espada, cortado a orelha do policial, e ele fala, para Pedro, se eu quisesse Pedro, eu pediria, e uma legião de anjos viria aqui e acabaria com isso, mas eu não sou desse reino, Pedro. Eu não vi, o dia que Satanás chegou para Jesus e falou, se prostrados me adorares, se prostrado me adorares, eu te darei todo esse reino e a sua glória. Jesus falou, não é esse que eu quero o universo, eu quero ser o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e não é essa mixaria, não é essa porcaria dessa vidinha, que vai me trocar a eternidade que eu tenho junto ao Pai. Querido, ser um cidadão do reino de Deus, é pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, é entender que a eternidade
é muito maior do que a dimensão dessa vida de 80, 90, 100 anos que a gente pode ter aqui na terra. Então eu pergunto para você, aonde está o seu coração? Você quer esse reino para a sua vida? Você deseja esse reino para a sua vida? Jesus falou, quando for orar, ore assim, venha o teu reino. Tudo isso você está dizendo nessa oração. Senhor, eu quero que Jesus seja o soberano, seja o rei de todas as coisas, seja o rei da política, seja o rei da economia, seja o rei das escolas. Eu quero que o reino dele governe sobre tudo. Porque se Jesus quisesse que nós ficássemos só na dimensão celestial, o infarto seria fulminante. Mas não é. Nós viemos para trazer o seu reino nessa terra. O desejo dele é que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Esse reino tem outras características. Uma metralhadora aqui. Mateus 3:2. Primeira pregação de Jesus, primeira pregação de João Batista, primeira pregação no livro de Atos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A porta de entrada é o arrependimento. Ninguém entra para esse reino de vestes sujas. E aí vem outra característica. Por quê, bispo? Porque é um reino de santidade. Porque é um reino de pureza. Tem alguns textos aqui, quem quiser anotar. 1 Coríntios 6, para emendar com isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender do quê? Por que eu preciso me arrepender? 1 Coríntios 6, 9, Gálatas 5, 11, Efésios 5, 5. Falam quase a mesma coisa. Que diz o apóstolo Paulo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, continua, versículo 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, o que acontecerão com eles? Herdarão o reino de Deus. Bispo, eu sou pelo menos metade do que o senhor leu aí. Arrependei-vos. Não tem salvação? Vamos trocar tudo aquilo pelo pecador, para aquele que pratica o pecado? Tem, desde que haja arrependimento. Por isso a porta de entrada é pelo sangue do Cordeiro, mediante a graça, diante de uma atitude de arrependimento. O que é um arrependimento? É aquela atitude que fala, eu não quero mais isso, eu já errei, eu já pequei, eu já fui idólatra, já fui prostituto, já fui mentiroso, já fui ladrão, já fui avarento, já fui tudo isso, mas eu não quero mais, pela graça de Cristo Jesus na minha vida, pela sua palavra, pela sua lei, eu quero ser povo de Deus, eu quero ser diferente agora, eu quero ser santo, porque o meu rei é santo. Isso é ser cristão, querido. Ser cristão não é vir no culto assistir uma pregação. Ser cristão não é falar que é crente. Ser cristão é uma pessoa que se transformou pela palavra de Deus. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, agora trabalha e tem com que alimentar os outros. É transformação. Isso se chama arrependimento. Segunda característica, Mateus 4:3, e ele ia pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de enfermos, e libertando cativos. Jesus falando com seus discípulos, ele disse assim, para vocês, meus discípulos, eu digo a verdade. Para os de fora, eu falo por meio de parábolas. E aqui vem outra característica do reino de Deus. Quando eu estou dentro do reino de Deus, eu conheço as verdades do reino de Deus. Eu tenho a revelação das verdades espirituais que fazem parte deste reino. Mas e quem está fora? Só uma sombra, só analogias, só parábolas. Mas a revelação é somente para os cidadãos do reino.
Porque somente o cidadão do reino é que tem o Espírito da verdade. O Espírito Santo que vos guiará, que vos ensinará a respeito de todas as coisas. Ele abre os nossos olhos para enxergarmos as verdades da lei, dos direitos e das promessas que os cidadãos do reino têm. Quantos querem conhecer a verdade de Deus para a sua vida? Amém, querido? O que é não conhecer a verdade? Olha para mim, isso é bem rapidinho. Imagina que eu recebi um testamento. Nesse testamento tem fazenda, tem barra de ouro, tem fazenda no Mato Grosso, no Tocantins, né? Boi em cima de boi, tem nem... Só que os bois estão lá, querido, as terras estão lá, e eu estou esmolando aqui o pão de cada dia. Mas por que eu não tomo posse da minha fazenda? Porque eu não sei que eu tenho ela. Mas eu ainda não li o testamento, eu ainda não entendi o que é o meu direito nesse testamento. É a pessoa que tem o testamento, mas não entendeu a verdade do testamento. Não entendeu os direitos que pertencem a ela como cidadão do reino. Eu tenho, mas não tenho. Por que você não tem? Porque eu ainda não compreendi o que é meu. Eu tenho que compreender e tomar posse, buscar o meu direito. Quantos querem conhecer toda a verdade do reino para a tua vida? Próximo. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. 2 momentos Jesus fala desse exemplo, falando do reino. O semeador do solo rochoso, tal. E aquele que semeia. Tem muito princípio aqui, querido. Mas o que eu queria deixar para você é que no reino de Deus, tudo que você semeia vai produzir. Há um poder multiplicador nesse reino. Há um poder que está lá em Gênesis 1, aí crescei-vos, multiplicar e encher a terra. Tudo que você semear, você vai colher. Paulo fala assim, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Em Coríntios ele fala, aquele que semeia pouco, colhe pouco. É princípio do reino. Se você é um semeador, você vai ter grandes colheitas na sua vida. O que eu preciso fazer? Semeia. Semeia amor, semeia pregação da palavra, semeia dízimos e ofertas, semeia abraço, semeia amigos, semeia, querido. Porque você vai colher tudo em abundância em nome de Jesus. É um poder desse reino. Próximo. Atos 14, 22, fala da nossa perseverança no reino. Jesus falou assim, olha, todos que quiserem viver no meu reino, em outras palavras, nas palavras dele, todos que querem viver piedosamente, serão o quê? Perseguidos. Fazer parte do reino de Deus nessa terra, é se tornar inimigo de Satanás e seus demônios. Quem não está no reino de Deus, diz a Bíblia, está no reino das trevas. Você está na coleira do Satanás, querido. Você é escravo dele. Você não tem opção, ele te comanda. Jesus entra, te liberta, te resgata, te leva para o reino do seu amor, te faz um príncipe, te faz um guerreiro. Paulo fala, nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os demônios. E nessa batalha, meu querido, só vence os perseverantes. Porque vai vir resistência, vai vir luta, vai vir perseguição, vão mexer com você, vão xingar você, vão rejeitar você por causa de Cristo na sua vida, por causa da sua mudança de vida. Não, agora não bebe mais, não transa mais, não faz mais nada, morre de uma vez, e não sei o quê. Você tá disposto a ouvir isso e suportar? Eu falei, não vou morrer não, porque eu já estava morto, agora que eu comecei a viver, porque agora eu tenho Cristo, o Espírito Santo, agora eu tenho paz e alegria, não preciso mais de calmante, não preciso mais de cachaça, não preciso mais de maconha, porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Pode vir a perseguição, pode vir, eu tenho a eternidade, querido. É uma posição de quem persevera. O reino de Deus tem perseverança, amém?
Próxima característica, Romanos 14:17, diz que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos querem viver justiça de Deus, alegria de Deus? Não, justiça de Deus, paz do Senhor e alegria. Jesus falou isso: a minha paz eu vos dou. Não é a paz do mundo, não é a paz daquele momento que você está chapado, está chapadão, sente uma paz, esquece que tem dívida, esquece que tem problema, esquece que tem... Mas passa, vem a ressaca, vem a tristeza do dia seguinte, vem a depressão. Isso não é paz. Mas quando o Espírito Santo do Deus vivo habita em você, quando você faz parte desse reino, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai estar contigo, vai estar em você, ao redor de você, em todo qualquer momento da sua vida. Nem que eu passe pelo vale da sombra da morte, ninguém rouba a minha paz, porque o Senhor está comigo. E fala para o seu irmão, isso é só para cidadão do reino. 1 Coríntios 4:20, diz que o reino de Deus é o poder de Deus. Estar no reino é experimentar o poder de Deus. Paulo fala, o meu evangelho não é palavra bonita de sabedoria, de filosofia. O meu evangelho é demonstração de espírito e de poder. Pega na mão do seu irmão e profetiza, fala, haja poder de Deus na sua vida. 1 Coríntios 15:24, coloca para nós ali que esse vão ler. 1 Coríntios 15:24. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Agora 1 Coríntios 15:24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, Deus o Pai. Quem vai entregar o reino para Deus Pai? Jesus. Jesus pegou o reino, está falando da consumação dos séculos, e vai entregar para o Pai. Quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder, a minha tradução fala todo principado e potestade. Irmão, olha aqui para mim, estou encerrando. O reino de Deus é um lugar de você destruir os demônios que atormentavam a sua vida e a sua família. O reino de Deus é um lugar que você recebe autoridade e poder no nome do rei, pelo poder do exército do rei, dos anjos do Senhor, para falar, Satanás, você reinou sobre a minha família, você matou minha família, você trouxe câncer, você trouxe falência, você trouxe divórcio, você trouxe depressão, você trouxe suicídio, mas agora você está fora da minha casa, você está fora da minha vida, você está fora da minha família, você está debaixo dos meus pés, porque o reino de Deus está na minha vida, porque eu faço parte do reino que coloca Satanás debaixo dos seus pés. Fala para o seu irmão, você é um guerreiro desse reino, você nasceu para vencê-lo em nome de Jesus, para vencer o mal. Colossenses 1:13 fala que é o reino de amor, já citei um monte de vezes. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E para finalizar, o último texto, Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15, esse eu quero ler. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará, quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Fala comigo, pelos séculos dos séculos. Última característica, tem muitas outras, mas para essa noite está bom. O reino é eterno. E Ele reinará eternamente. Quantos querem orar? Senhor, que venha o teu reino. Se coloca em pé no seu lugar, por favor. Fecha seus olhos, querido. Podíamos falar de muitas outras coisas. Reino de graça, reino de misericórdia. Quando fordes orar, orareis assim:
que venha o teu reino. Quantos querem o reino de Deus? Quantos querem a salvação da sua família? Isso é o reino de Deus para a sua família. Quantos querem um avivamento sobre nossa cidade? Levanta a sua mão, querido. Vamos fazer essa oração. Venha teu reino, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, Pai, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nossas famílias, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, sobre nossos pais, filhos, irmãos, tios, primos, avós, netos, sobrinhos. Venha teu reino, Senhor, sobre aquelas pessoas que amamos, nossos amigos, pessoas que frequentam a nossa célula, Pai, pessoas que trabalham conosco, fazem esporte. Deus, venha o teu reino sobre aqueles que nós nem conhecemos, Senhor, mas que moram nessa cidade, que moram, ó Deus, em Minas, que moram no Brasil, Senhor. Mas também oramos, Senhor, por aqueles que nós nem sabemos que existe, pessoas que falam outras línguas, Senhor, mas que estão vivas, que fazem parte dessa geração. Nós queremos o teu reino em nós, Senhor, mas nós também queremos o teu reino sobre toda a face da terra. Que o evangelho do reino chegue a todas as nações, Senhor. Oh, xeriabeanda lamachurianda ramassorias. Venha o teu reino, Espírito Santo. Oh, Senhor, venha o teu reino, Senhor. Põe a mão na sua cabeça, querido. Declara sobre a tua vida. Põe uma mão no peito, no coração e a outra na cabeça. E pede ao Senhor: Senhor, venha o teu reino na minha vida, Senhor. Venha o teu reino na minha vida. Tira toda a impureza, toda a sujeira, todo o pecado, toda a incredulidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero a plenitude do teu reino. Eu quero a plenitude da tua lei, Senhor. Eu quero entender os direitos. Eu quero entender as promessas, o testamento, Senhor. Oh, xerebiar canto robianda ramassorias. Venha o teu reino, Senhor. Venha, que toda miséria saia, que toda doença saia, que toda mágoa saia, Deus, que toda tristeza saia, porque isso não faz parte do teu reino. Venha o teu reino. Levanta as duas mãos aos céus e clama: venha o teu reino, venha o teu reino. Vamos adorar, vamos adorar. Choria nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos. Venha o teu reino, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer,
Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Rei, como meu Salvador, como meu Senhor. Senhor Jesus, eu desejo fazer parte do teu reino. Eu quero ser teu povo, amar a tua lei, falar a tua língua e habitar na tua pátria. Faz de mim, Senhor, um cidadão dos céus. Faz de mim, Senhor, um filho de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso forte a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Querido, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Uma semana como cidadão do reino, em nome de Jesus. Amém? Dá pelo menos uns 5 abraços e fala: você é cidadão do reino. Você é filho de Deus, cidadão do reino. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.